fores por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com o músico Samuel Lúria, ou Sami, para os amigos, Samizinho, para a Márcia. Depois, no final da primeira parte, termos ouvido um áudio surpresa da cantautora Márcia, nossa amiga. Obrigado, Márcia. Antes de mais, um comentário ao que ouviste da boca da Márcia. Opa, eu estou super comovido, foi muito bonito, foi mesmo bonito. Eu há uns tempos escrevi um texto sobre o último disco da Márcia e tive... Ana Márcia. O disco chama-se Ana Márcia. Tenho uma queixa aqui, não é? Porque tu tens um vinil... A Márcia também já me ofereceu aqui. O vinil eu não o tenho. Ouçam-no. Sim, ouçam, é mesmo muito bonito. Lindo. O disco é tão bonito e tocou-me tanto que eu, quando escrevi o texto, e lá está, e até contrariar uma coisa que ela diz aí, eu tive que fazer um texto sobre mim, sobre a minha reação ao disco, a minha reação às canções da Márcia, e até assumir de uma forma muito clara que eu só consigo dizer bem da Márcia porque sou amigo dela, mas com a clareza também que a minha amizade brota de admiração e que começa pela música. Isso é tão bonito. Eu sou incapaz de dizer mal da música dela porque a música dela não me permite isso. E a música dela é o alicerce inicial, é a base da nossa amizade. Eu terei sempre muito respeito por aquilo que ela faz, porque transformou-se nessa amizade especial, que tem que ser especial para aquilo que ela escreve, não pode ser menos do que especial. Isso é maravilhoso. E se alguns ouvidos mais cínicos acham que é uma banalidade, eu acho que não. E não é assim tão comum, no meio artístico, na vida em geral, celebrarmos as vitórias uns dos outros, e as amizades surgirem também pelo talento dos outros. Também às vezes há as invejas, e quando alguém é muito bom deixa-me afastar e dizer mal. E portanto é sempre comovente ver-vos a celebrarem-se, e tu a celebrares a Márcia e ela a celebrar-te a ti. E eu acho que e isso é uau, só revela a vossa grandeza. Eu acho que é genuíno e tem a ver também com eu acho que também tem que ver com a nossa geração musical. De malta que cresce sem ser apaparicada pela indústria, sem que esteja demasiado seguro, sem que possa ter devaneios de grandes riquezas através de uma música autoral e às vezes até de nicho, que de alguma forma poderia corresponder a alguma competitividade, mas não, revelou-se completamente de outras formas. Mas é surpreendente, muito surpreendente ver de fora e ver que é possível. Mas é mesmo, que é possível. Vocês são um grupo de amigos que se celebram. Mas isto é mesmo verdade. Eu sinto que há muita felicidade quando, sei lá, eu lancei o meu disco. Eu recebi muitas mensagens de amigos meus pares, se calhar pessoas que não passa por nós, mas com que às vezes têm que estar a competir por quem é que vai tocar aqui ou colar. Mas malta que ficou muito contente pelo disco que eu fiz, e eu fico muito contente como amigos como a Márcia, como, sei lá, o Benjamin, como malta que se
tornou próxima por causa da música e de malta de quem eu gosto genuinamente, mas que foi um gosto que foi o ariete foi a música que escancarou a porta. Fico muito contente quando essa música que nos tornou amigos está tão fresca e rica como a amizade também que tem que continuar a ser, e fico mesmo muito, muito feliz por eles. Boa gente. A Márcia lança aqui algumas pistas, uma delas que é tu tinhas, não sei se continuas a ter a ideia que o público português aplaude mais os erros do que o sucesso. Então... Como coisa pontual, eu acho que nos concertos as pessoas em Portugal temos um público educado, não a uma subserviência, mas a serem muitas vezes a rede do trapezista. As pessoas também querem agradar. E querer agradar não é uma subserviência, é uma maneira de se imiscuírem no próprio espetáculo. E então, quando percebem que há uma falha, uma fífia, e quando essa falha e fífia é assumida, quando há também, sei lá, uma abertura, uma sinceridade de assumir que as coisas estão a acontecer e às vezes até puxar pelo lado de brincadeira de somos todos humanos, as pessoas, nós sentimos, eu acho que é a altura em que sentimos mais o público do nosso lado acarinhado e aplaudem e riem e fazem, estamos contigo, pois. Querem fazer parte do jogo. Isto não quer dizer que no fim o aplauso de pé é no fim de um concerto que correu bem, isso é de facto, não é ou seja, não é o aplauso maior, não é o do engano, mas é um aplauso em que nós sentimos que as pessoas estão ali porque querem fazer parte e fazem parte do espetáculo. Como é que tu lidas com os teus erros e falhas ao longo do tempo e agora? Eu assumo, porque são sempre, lá está, podem ser momentos curiosos e que diferenciam o espetáculo de um mero debitar de canções. Podemos fazer de um acorde ao lado um acorde oficial, sobretudo das canções das quais nós somos autores, e podemos mudá-las como quisermos. A Márcia pinta, desenha e trago para aqui a ideia da pintura para aqui para a música, que é na pintura um erro, um borrão inesperado pode ser um caminho para outro resultado tão bom ou melhor. Na música, a falha bem usada pode ter esse valor? De certeza que sim. Eu acho que em tudo que exija palco, eu acho que a falha pode ser sublimada. Não ter só aquele aplauso para onde estamos contigo, não. Pode ter valor artístico. Pode mesmo ter valor artístico. Lá está, por essa aproximação. Outro dia estava a ouvir a Milhanas numa entrevista a dizer uma coisa muito bonita, e o que ela se dispunha a fazer nos concertos, e ela também agora fazer se calhar os palcos maiores que fez, embora tenha feito o Primavera ano passado, e ela diz que queria entrar para encurtar o espaço entre o público e o palco. Isso eu acho que é muito bonito, e acho que essas falhas podem de facto ser aquilo que encurta. Que humaniza. Humaniza, claro. E aproxima. E de alguma forma também nos ajuda a perceber quem é que são as pessoas que estão à nossa frente. Às vezes abre portas de comunicação. Eu incorro nos erros. Não é um erro porque eu sei que as pessoas gostam, mas incorro em demasiado falatório entre canções, mas não é de encher chouriços. Não é, quando eu presinto que há ali alguém com quem eu queira contactar no público que se manifestou de alguma maneira, não vou perder essa oportunidade. Se há alguma falha que aconteceu e nós não a disfarçamos, quando acaba a canção eu vou fazer menção àquele momento, porque pode ter piada, pode convidar à reflexão sobre o que aconteceu, o que quer que seja, mas são coisas que estão a acontecer. É um dos valores do ao vivo, não é? Porque exatamente. O inverso é música 1, música 2, música 3, e às tantas a experiência do ao vivo não é... E uma das coisas que não está a ser potenciada. Eu não gosto muito de ensaiar, não gosto mesmo de ensaiar. Aliás, há bocado cruzámos-nos com a Márcia, que estava sem voz, tinha estado a fazer uma mudança de casa e tinha tido um ensaio de manhã. E eu disse, mas tu és maluca, mas estás a ensaiar de manhã quando estás a fazer uma mudança de casa? Com o pó? Que está para aí, mulher? Eu adoro estar com os meus músicos, mas gosto muito de estar com eles socialmente, e de facto são os meus músicos, posso dizer que são meus amigos antes de serem meus músicos, e aqueles que se tornaram meus músicos sem que eu os conhecesse assim tão bem, hoje em dia também são mais meus amigos do que músicos, e gostamos de estar socialmente, e há muita algazarra nos ensaios, mas há sempre uma dose de impreparação que ocorre nos ensaios, coisas que são deixadas em aberto nos ensaios, que pode parecer desleixo, mas que no meu entender é exatamente o contrário, é respeito pelo público. Não é preguiça. É respeito, é mesmo respeito para que as coisas aconteçam
frescas, Com faísca. com faísca, lá está, impreparadas. Claro que no último concerto que eu dei com banda, que foi em Palmela, houve uma falha técnica que aconteceu que limitou uma canção que era uma estreia de uma canção, e era uma canção do disco novo, é uma canção de que nós gostamos, e não estou a falar no plural majestático, eu sei mesmo que os músicos também gostam, e aquilo magoou-nos um bocado, até porque foi daquelas em que não deu para parar a canção a meia, porque era uma coisa que tinha um clique, tinha um clique gravado que conduzia a canção, porque íamos disparar uns samples no meio da canção, e eu não pude parar. Aquilo massacrou-nos, mas a mim massacrou-me mais por não poder parar a canção e poder, de alguma forma, passar uma espécie de raspanete a brincar aos músicos, fingir que eu era o patrão inflexível, que isto não pode voltar a acontecer, e fazer essa rábula em frente ao público. Não pude fazê-lo porque por cima é uma canção séria, tem uma temática um bocadinho mais introspectiva, e não poder fazê-lo deixou-me muito, sei lá, deixou-me chateado, mas podia ter deixado ainda mais chateado se fosse aquela coisa que eu tinha ensaiado 1000 vezes para chegar ao palco e estar blindada, e depois não acontecer. Isso podia ser bastante. E pode ser a morte do artista, não é? O artista ficar muito chateado, muito encrespado, não é? Não pode, não é? E eu lembro que é uma coisa raríssima, que é nós sairmos do palco e irmos trocar de roupa, ou quer que seja, para o camarim, e nesse dia estarmos mesmo chateados com aquela falha, que é uma coisa que nunca acontece. Há falhas sempre. Estamos muito chateados, mas aquele chatear durou, sei lá, 5 minutos, e de repente até se tornou a sátira, essa falha tornou-se o nome do nosso grupo do WhatsApp. Já estamos no gozo tremendo com aquilo que aconteceu, porque faz parte da experiência ao vivo. É um conceito que nós vamos recordar pelas coisas boas que aconteceram, mas vamos recordar com muito apego por causa da fífia. Abraçar a fífia. Um dos desportos que nós mais gostamos na nossa banda é andar no YouTube à procura de concertos que foram registados de alguma forma, e que nós nos lembramos de falhas calamitosas, e volta e meia lá aparece o vídeo a aparecer quando quem deu a falha está a falar de mais. Toma lá, lembras-te do que é que fizeste neste solo? Tu és daqueles, eu arrisco dizer, que raramente ou nunca desafina. Não desafinas muito. Não és daqueles que não tens um desafinar fácil. Eu estou sempre a dizer que não sou cantor. Eu não me sinto um cantor. Eu sou um intérprete das minhas canções. Há alturas em que eu dou por mim a cantar muito ao lado. Não, nem por isso. Não, eu até fico surpreendido quando às vezes estou a cantar melhor do que estava à espera. Isso, sim. Eu tenho noção de que sem ter um aparelho vocal de eleição, sem ter grandes características vocais, tenho muita noção daquilo que estou a fazer. E tenho muita noção daquilo que não consigo fazer, ou seja, também não me mando muito para fora de pé, mas acontece, e quando acontece eu tenho consciência disso. A Márcia fala da tua espiritualidade, falámos aqui en passant. Como é que a tens desenvolvido ao longo dos anos? Também é algo que se vai transformando, aprofundando, reconfigurando, não é? Hoje Sim. em dia, como é que ela está? E a tua relação com a fé? Eu acho que não tem mudado muito. A fé acaba muitas vezes por ser a charneira de comportamentos diferentes, de pensamentos diferentes, mas uma fé que é constante ajuda-me a lidar de uma maneira diferente face a desafios diferentes. E faz-me também questionar as coisas partindo do princípio de estados de alma e de estados do mundo diferentes. Mas uma das maneiras que eu tenho, se calhar mais estruturadas de lidar com essa diferença, é remontar a uma fé que, na minha concepção, é imutável. Ou seja, eu mudo, mas a fé continua igual. Mais alimentada, menos alimentada, mais consciente, menos inconsciente, mais como o paradigma da maneira como eu me movo, ou às vezes estou mais distante por falha minha, porque a falha não é da fé, a falha é da maneira como eu a encaro. E eu vivo com essa percepção dessa constância. A música também é uma forma de revelares a tua fé nos outros? Eu acho que é a forma... A música que nós ouvimos hoje em dia, de alguma forma, é reflexo de pessoas que quiseram revelar a sua fé através da música. A história da música está intimamente ligada à fé, e todas mesmo, sem exceção, todas as correntes de música popular que nós hoje escutamos, e não só da popular, mas sobretudo da popular, nós conseguimos, fazendo um trabalho retrospectivo, remontar à ideia inicial de que ela nasceu como uma canção, não necessariamente como uma arte sacra, mas aí se calhar o
protestantismo tem bastante responsabilidade, no sentido em que desacralizou a expressão de fé e abraçou a cultura popular, trouxe a cultura popular para a liturgia e para a música que era cantada, e fez também o inverso. Fez música da liturgia que passou para a música popular. E nesse sentido, eu não me sinto especial, sinto é que tenho um background consciente de que aquilo que eu reconheço como uma manifestação de fé, desde que me conheço a mim próprio, e uma manifestação musical da fé, é um manancial de ferramentas para a música que se faz hoje em dia, para a música que eu faço hoje em dia. Eu cresço com essa consciência de que convivo com fórmulas que as pessoas vão descobrindo. Tenho essa vantagem. Nesse sentido, a fé, de facto, é o inverso do handicap. É mesmo a grande vantagem que eu trago no bolso. De conviver mesmo com as pessoas. É um superpoder, a fé, é um para bocado, ti. sim, é de facto. É. E a fé na fífia. A fé na fífia também, claro, porque lá está, e até porque a fé, quando nós estamos elevados a cantar uma coisa para algo que nos transcende, não nos torna também a nós transcendentais, nós continuamos a ser objetos humanos com as nossas falhas e com as nossas fífias. E os egos, o ego, é um exercício de domesticação. Como é que o artista tem sempre uma relação de trabalho o ego é importante para toda a gente, para um artista também é. Como é que tu o tens trabalhado para não estares à volta do umbigo nas tuas criações só? O ego obviamente que é importante, mas eu acho que é sobretudo importante quando tu queres personalizar as coisas que tu fazes, e então tens que assumir uma data de coisas que não são só qualidades. Muitas vezes a nossa personalidade até está nos defeitos. Aquilo que nós tentamos fazer e até queríamos fazer de uma maneira mais regular, mais virtuosa, mas por defeito, por falta de conhecimento, acaba por soar a uma versão inconseguida. Mas nesse inconseguimento está a nossa propriedade, está o nosso ego, está a nossa alma, o que quer que seja. E nesse sentido acho que o eu faz muito parte da música que eu faço, porque sendo eu um assumido veículo de influências, de gostos, de coisas que eu gostava muito de roubar, muitas vezes o não conseguir roubar tornou-se a minha linguagem musical e o meu fato. O meu fato está mal cozido porque eu não sei costurar. Mas de repente as pessoas pensam, mas aquilo tem piada. Isso é uma coisa muito interessante. O não conseguir roubar deu-te a tua linguagem? Acho que acontece. Mas acho que isso acontece com quase todas as pessoas. Acho que acontece com quase todas as pessoas. E sobretudo, quanto mais personalizada é uma coisa que tu ouves, quanto mais não te soa uma coisa que já ouviste antes, eu acho que passa mais por falhas, por um amontoar de falhas que de repente se tornam, sei lá, há bocado estavas a falar da cozinha, aquelas partes que são desprezadas e que de repente são recuperadas e se tornam até alta cozinha, ou se tornam muita tendência de repente as vísceras voltarem a ser os pratos com algum tipo de critério culinário, etc. Pode também passar por isso, aquilo que são as partes que os outros desprezam porque não são as partes nobres, quando assim tu aprendes como trabalhá-las, como apresentá-las de uma forma que é agradável, que é tua, pode-se tornar um prato tão válido, tão bem confeccionado e tão saboroso como o das partes nobres, dos vultos que nasceram com aparelhos vocais extraordinários e que estudaram. E por acidente acabas por descobrir a tua voz, a tua forma de fazer. Pelo menos eu acho que assim aconteceu assim comigo. Consta que não celebras ou não gostas de celebrar aniversários com grandes festas. A Márcia pergunta para quando uma festa. Isto tem a ver com não gostares de fazer anos? Não. Passar do tempo contigo? Eu gosto de aniversários. Não gosto muito das minhas festas de aniversário, mas acho que isso tem a ver com... Olha, por acaso curiosamente, com um tio meu, que já foi falado aqui, o Tiago falou nesse tio, nós tínhamos em comum o meu tio Teutónio. A última vez que eu estive neste estúdio, que foi gravar o podcast, falei no meu tio Teutónio, o meu tio Teutónio Cavaco do Norte, que fazia anos no mesmo dia que eu. E não só ele fazia anos no mesmo dia que eu, como o filho dele, o segundo filho dele, o Timóteo,
fazia anos 2 dias antes de nós, ou seja, eu cresci com as minhas festas de anos a serem partilhados com festas de adultos. Ainda por cima era final de verão, esses meus tios que moravam na Figueira da Foz, vinham até Tondela e passavam lá o final de verão connosco, a altura das vindimas, etc. Então estavam lá. Eu tive sempre festas de anos em que os convidados eram adultos, eram pessoas... Eram adultos, pessoas que eu adorava, mas que não era uma festa de crianças. E então eu cresci muito com a ideia de que as minhas festas de anos não são as festas em que eu sou o centro das atenções e não são celebrações sequer não vou receber as prendas todas, etc. E se calhar tornou-me... Eu gosto de fazer anos, mas não tenho nenhum apego pelas minhas festas de aniversário, mas adoro ir às festas de aniversário. Adoras, dos outros. Claro. Gosto muito de ir às festas dos outros, sim. Fica ali tudo muito concentrado, uma série de pessoas com quem não costumamos estar, e não é? E há sempre... Mas pronto, fica prometido que eu vou fazer, quando eu fizer 50 anos, ou seja, daqui a 5 anos, vou fazer um festão. Ah, é? Decidi agora. Decidi agora. Bem. Uma amiga em comum é a Selma Wamus, não é? Que gosta muito de celebrar aniversários nessa onda, não é? Mas a Selma depois também tem o azar que ela deu completamente a volta. A Selma faz anos na véspera de Natal. Pois é. Também podia estar ali a comer as festas. Mas ela, se calhar por aí é que assina bem as suas festas, para as diferenciar. Vamos dar música à nossa conversa. Que músicas é que trouxeste para lançares, para podermos ouvir agora? Olha, vou aqui recorrer de uma cala, porque eu tenho sempre muita dificuldade em dizer o título desta canção. Pois, o título não é fácil. Porque é uma canção... É uma das minhas canções preferidas, porque é de uma simplicidade desarmante, em que a voz e a guitarra vivem e criam um ambiente. A maneira como isto é gravado, isto terá sido gravado alguns nos anos 70, é de uma artista grega, Arleta, que faleceu não há muitos anos, e não faleceu sequer com muita idade. Ela era muito jovem quando gravou esta canção. A canção chama-se Mia Fora Timamai, e acho que é uma canção, creio, que é uma canção que fala sobre chuva, e acho que é a canção perfeita para se ouvir quando está o tempo chuvoso, porque é aconchegante, é tristonha, mas para mim é uma canção que causa um arrepio muito grande. E eu comprei este disco por acaso há muitos anos e descobri mesmo que essa é assim mesmo aquela canção para ir quando é para ir a qualquer altura. É uma canção muito agradável de se ouvir, ou muito desagradável quando nós estamos a precisar de alguma coisa que nos deixe mais tristonhos do que queríamos. Que chova connosco. Que chova connosco, exatamente. É isso mesmo. Desculpem. É isso mesmo. Então lança a música. Vamos ouvir a Arleta com o tema Mia Fora Timamai, não é? Vamos. Θα έρθει το πρωί και θα περάσει. Θα με λυπηθεί, θα με ξεχάσει, όπως κι εσύ. Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, τώρα βροχή. Μια φορά θυμάμαι. E mais? O que é que trouxeste mais? Eu trouxe só senhoras. Por alguma razão especial? Foi celebrar as mulheres artistas? Não, também são bem, esta canção da Arleta que ouvimos antes é mesmo uma das minhas canções preferidas de sempre. E agora trago uma canção, agora com um lado, o ego aqui a pôr-se, porque a letra é minha, mas é a canção que me ensinou a gostar das minhas próprias coisas. Porque há uma distância que eu crio com a canção, porque a música não é minha, não é interpretada por mim, que me faz deixar gostar das coisas. E é interpretada por aquela que eu acho que é a pessoa mais talentosa dos palcos em Portugal, que é a Manela Azevedo. Os Clã, acho que são a banda mais perfeita, mais aperfeiçoada que nós temos. São uma banda sem falhas, ainda por cima são boa gente, eu adoro estar com eles, adoro colaborar com eles. Cheios de bom gosto, de pinta. Muita pinta, mesmo. E a Manela, acho que é mesmo a cantora. A voz da Manela, tudo certo. Não, tudo que ela faz. A ginga já vi fazer espetáculos de teatro, de dança, claro, de lado. Verdade.
E ela é perfeita em tudo o que faz. E esta canção foi uma canção que eu gostei, é uma das minhas colaborações mais felizes, porque eles mostraram assim uma coisa meio oriental na sonoridade, tinha assim uns trejeitos orientais, e eu pensei numa canção que, embora não tenha a estrutura dos haiku, tem assim o lado dos elementos naturais, mas a simularem uma história de amor. E esta canção de Água Doce cantada pelos Clã é uma coisa das quais eu não tenho pejo nenhum em orgulhar-me. Então lança a música. Vamos ouvir Clã com o tema Canção de Água Doce. Vamos. Por estar sem rio, o olhar vazio voltou-se ao céu, raio e trovão, setas de Cupido. Maravilha, que bom ouvirmos também aqui Manuela Azevedo e os Clã. E mais, temos mais... Finalmente. Feliz contemplada, que eu não sabia que ia gravar um testemunho e não sabia que ia encontrar hoje, mas a Márcia com um tema do último disco, e é um tema que eu acho assombroso. Esta é do disco anterior, este é do disco não é? anterior da Márcia, e é uma canção que eu gravei uma cover e fiz uma grande polhice à Márcia. Mas é uma polícia que também me é feita a mim, também é feita a ela. A letra que estava oficializada nas plataformas onde eu fui buscar tinha erros, e eu cantei a minha versão e gravei-a numa cassete. Eu lancei uma cassete há uns tempos, porque eu sou muito hipster. Mas cantei com os erros. 80, pronto. É verdade, os meus anos formativos foram os 80. Mas cantei com os erros que estavam na letra oficial. Se eu te pedir, assim à revelia, que trauteis um bocadinho deste tema. Eu não sei a letra de cor. Um bocadinho. Eu não tinha dito nada e tu agias conforme. Tentei matar o tempo que às vezes me some. Eu acho que é assim. É capaz de ser. Mas eu adoro esta canção. Ainda por cima é uma canção que é super simples, no sentido em que tem uma melodia que parece que já existia. Não que soa plágio, mas é que é uma melodia que é tão perfeita que parece que já existe. Mas que depois também tem umas soluções melódicas nas quais eu nunca pensaria. Ou seja, na sua simplicidade tem umas soluções de complexidade que só na cabeça da Márcia. E acho que é uma canção singular, a letra é belíssima. O amor conforme. O amor conforme, vamos ouvir Márcia. Vamos. Que consome. Mas eu fiz o que era justo, por mais difícil, por tanto que custe. Assim vais ter de me levar a sério. Fiz o que era suposto, limpei as lágrimas do meu rosto e fui-me embora procurar-me. Obrigado, que maravilha. Pois a Márcia também é, de facto, daquelas artistas que cria canções, parece que sempre estiveram lá. E é uma coisa, claro que ela também, com a experiência de muitos discos que tem feito, tem ganhado bastante traqueios na forma de escrever canções, mas depois há coisas que nasceram mesmo com ela. Até o simples facto o início dela a tocar guitarra, dela a fazer acordes compostos, assim, coisas que tu às vezes até só ouves na bossa nova, e que é de alguém que não sabe tocar guitarra e que está a descobrir e que está à procura dos acordes que quer, não é os acordes que sabe, é os acordes que quer, e encontra. E eu lembro quando comecei a ouvir a Márcia e os primeiros concertos que demos juntos, eu pensei, eu não consigo tocar isto porque eu não sei fazer estes acordes, isto não faz parte do cardápio de acordes que eu andei a aprender, e é mesmo singular, porque há um critério que não é ensinável, aquilo é a mesma coisa que nasce com ela, e é fantástico. É fantástico, pois é. E o que é que trouxeste para ler? Tem a ver, claro, com um dos temas do teu disco, um adeus português, de O'Neill. Precisamente. Sabes que eu faço aqui uma coisa que eu nunca tinha feito, que é fazer é escrever uma canção
com o título de um poema que eu gosto muito, não sendo musicar o poema, é simplesmente deixar-me influenciar pela beleza de um poema, com uma história que é... É como tu disseste há pouco, ir buscar uma cena de um Exatamente, filme. é mesmo Por aí, isso. não é? E então isto é em jeito de homenagem, porque ainda por cima o poema original fala sobre uma história pela qual eu nunca passei, nem vou passar, porque estou noutro tempo, mas projeto algumas das minhas experiências naquilo que eu reconheço que são as coisas, procuro o mistério das coisas que são misteriosas nesse poema, porque eu acho que de facto é mesmo um dos momentos maiores da língua portuguesa, e eu não tenho capacidade de fazer um momento maior da língua portuguesa, e não estou a dizer isto cheio de modéstia. Acho que essa incapacidade também me move a continuar a tentar fazer o melhor que também nunca saberemos, é só no futuro é que se sabe, não é? Mas aquelas pessoas que acham que estão a fazer uma grande coisa, essas é que certamente não vão fazer. Mas lá está, mas quis também oferecer aquilo que são, voltando à mesma conversa, aquilo que são as minhas limitações, e as limitações tanto da minha expressão, do meu entendimento, servi-las em jeito de homenagem a um momento tão inspirador como é esse poema do O'Neill, do Um Adeus Português. Vamos a isto. Nos teus olhos altamente perigosos vigora ainda o mais rigoroso amor. A luz dos ombros pura e a sombra de uma angústia já purificada. Não, tu não podias ficar presa comigo à roda em que apodrecemos. É esta pata ensanguentada que vacila, quase medita, e avança mugindo pelo túnel de uma velha dor. Não podias ficar nesta cadeira onde passo o dia burocrático, o dia a dia da miséria que sobe aos olhos, vem às mãos, aos sorrisos, ao amor mal soletrado, à estupidez, ao desespero sem boca, ao medo perfilado, à alegria sonâmbula, à vírgula maníaca do modo funcionário de viver. Não podias ficar nesta casa comigo, em trânsito mortal até ao dia sórdido, canino, policial, até ao dia que não vem da promessa puríssima da madrugada, mas da miséria de uma noite gerada por um dia igual. Não podias ficar presa comigo à pequena dor que cada um de nós traz docemente pela mão, a esta pequena dor à portuguesa, tão mansa, quase vegetal. Mas tu não mereces esta cidade, não mereces esta roda de náuseas em que giramos até à idiotia, esta pequena morte e o seu minucioso e porco ritual, esta nossa razão absurda de ser. Não. Tu és da cidade aventureira, da cidade onde o amor encontra as suas ruas e o cemitério ardente da sua morte. Tu és da cidade onde vives por um fio de puro acaso, onde morres ou vives não de asfixia, mas às mãos de uma aventura de um comércio puro, sem a moeda falsa do bem e do mal. Nesta curva tão terna e lancinante que vai ser, que já é o teu desaparecimento, digo-te adeus, e como um adolescente tropeço de ternura por ti. Uau, tão bem lido. Obrigado. Eu adoro este poema. Como é que este poema te atravessa? Eu tinha uma compilação de poesias do O'Neill que comprei motivado por outro poema, e de repente, há uns anos, fui convidado a ler este poema na Taberna do Povo, no Caixo de Sodré, onde havia às segundas-feiras noite de poesia, que era maravilhosa. Saudosas noites de era poesia. Era mesmo uma coisa muito especial. Aquelas segundas-feiras no Caixo de Sodré... Quando o Caixo de Sodré não tinha sido invadido, sei lá. É verdade. É mesmo das uma turistificação ali que há para ali. É das recordações mais bonitas que eu tenho de Lisboa, quase como se já não a habitasse, e de repente quero regressar à cidade, mas quero regressar a esse tempo e essas segundas-feiras. E fui convidado a ler este poema. E eu lembro que estava em casa a fazer uma leitura de estudo para não tropeçar nas palavras, só poder tropeçar de ternura, como diz o poema. Uhum. E de repente eu quis saber que história era aquela, quis perceber que história era aquela, respeitando, lá está, o mistério, percebendo que, sei lá, as alegorias à tourada são meramente simbólicas e que têm a ver com a relação, têm a ver com pessoas, têm a ver com a natureza de pessoas, e logo aí eu tentei projetar-me no poema. E quando eu tento projetar-me em palavras que não são minhas e que são palavras com uma propriedade e com uma história que é irrepetível, eu percebo que estou a ser sugado para um livro. E que são coisas que não me acontecem assim com tanta frequência, embora eu goste muito de poesia e gosto de ler poesia. Tu costumas
ler poesia? Eu gosto, que é um hábito mais ou menos recente. A poesia não fazia parte dos meus hábitos de leitura regulares. Hoje em dia tem feito muito mais. Também te alimenta, não é? Lá está, eu Para quem escreve. sempre vi mais a poesia. Sempre vi mais a poesia como uma escola, como uma coisa que eu quero ver com o sentido crítico, às vezes até académico, para me dar ferramentas. E muitas vezes o meu buscar da poesia tinha a ver com essa leitura de aprendizagem, não com uma leitura de prazer, ou com esta leitura que eu nem sequer considero prazer. É uma leitura de sucção. Eu fui absolutamente absorvido por uma história que eu desconheço. Fui absorvido por uma narrativa. Eu queria saber o fim de uma coisa que nem sequer é linear e que não tem um princípio, meio e fim explícito. E quando isso acontece, eu vermo e bato continência e presto vassalagem eterna. Então é um poema que me acompanha desde aí, e que já tive a oportunidade de ler mais vezes em público. Não sei de cor ainda bem, porque se eu soubesse de cor, se calhar entrava naquilo que na religião se fala como a vã repetição, que é das rezas, é a vã repetição. Fica uma canção, não é? Torna-se a lenga-lenga. Uma lenga-lenga. Torna-se lenga-lenga. Já não fica orgânico. E é engraçado porque há palavras neste poema, na maneira como ele está escrito, em que cada vez que eu o leio, há palavras que se tornam chave desse poema, em que eu não os senti como a palavra mais intensa daquela frase. Era o que eu te ia perguntar, cada vez que lês é sempre diferente. E dás valor ou sentes as palavras de maneira diferente também. E é uma coisa fantástica da poesia que eu só conhecia da música. Que é a vida, é a vida ou nós em momentos diferentes a confrontarmos-nos com imagens. E é o reconhecimento, lá está, o poder transformador das palavras, que tem a ver com isto, o poder transmissor de ideias e às vezes até o poder transmissor de sentimentos que tu não sabes quais são, mas percebes que há uma intensidade de sentimentos. E acontece isso com as tuas próprias canções? Quando, em vários momentos, quando cantas a mesma canção, ela atravessa-te ou aprofundas determinada frase, determinada ideia de uma maneira que até aí não tinhas atravessado. Acontece. Surpreendes-te com uma frase ou com uma palavra que não tinha aquela camada e passa a ter. Acontece muitas vezes e é das coisas mais bonitas que não são, que eu não partilho em palco, não para a canção a meio para dizer calma que agora estou a cantar uma coisa que me recordou do significado original ou que me alertou para pistas que eu deixei, que alturas se calhar nem eram conscientes quando eu cá as deixei, e estou a sentir isto enquanto estou a cantá-la ao vivo. Acontece muito ao vivo, até porque eu não escuto as minhas canções, eu depois do tortura que é fazer as misturas dos discos, eu até deixo de ouvir e até se entro em alguma superfície comercial, nem que esteja a passar uma canção minha, eu saio. Cobrar a cara, isso já aconteceu. Cobrir a cara não, mas saio, não quero ser confrontado com essas escutas. Percebo. Se calhar é a única altura em que eu sinto uma espécie de reserva e de timidez em torno daquilo que faço, é nessa altura. Mas eu em casa, eu em casa é raríssimo tocar em casa. A música para mim não é uma atividade doméstica, recreativa que eu faço por prazer. É mais cozinhar. Eu escuto música em casa, mas reproduzir música não o faço, porque eu não tenho assim tanto prazer em ouvir-me. Mas lá está, mas às vezes estou a cantar em concertos e acontece muitas vezes. Não sou um autómato, mas acontece muitas vezes estar a cantar uma canção e distrair-me e pensar o que é que vem a seguir. O que é que eu vou cozinhar? O que é que eu vou cozinhar? Mas é sobretudo nesses momentos de distração em que também acontece aquela amnésia ideal que é, eu não me lembro quando é que escrevi isto, mas isto está a mexer comigo. Olha que bom. E é ótimo quando isso... É mesmo bom. Despistas-te para voltar de outra maneira ao caminho. É mesmo agradável, é mesmo muito bom. O que seria agradável era saber se tens alguma sugestão cultural. Olha, vou dar uma sugestão, porque já que falei nela, a Milhanas vai tocar para a semana no CCB, e eu acho que é mesmo assim um dos valores mais seguros. Eu aposto as minhas fichas todas nela. Eu acho que ela já é grande, já enquanto intérprete já é insuperável. Eu estou muito contente de ter trazido sugestões de mulheres. Fico muito feliz. Não foi intencional, mas fiz.
Eu acho mesmo que a Milhanas vai ter um percurso singular na música portuguesa, pelo critério que ela tem, pela maneira como ela pensa nas canções, pela forma também, com muita guerrida que ela tem a pensar os discos e a identidade que quer ter e os passos que vai dar, e até a maneira como ela pensa o que está para trás. E ela vai tocar para a semana no CCB na quinta-feira. Quinta dia... É a quinta-feira a seguir a este podcast sair. E há queima-roupa. Algum livro, filme, série que acabaste de ler, de ver? Olha, uma série que eu gostei muito da primeira temporada, que é engraçado, que é uma comédia. As comédias não costumam mexer assim tanto comigo, embora eu goste muito de comédias. Mas é uma série que está na Netflix chamada Mo, que fala sobre um jovem palestiniano, mas que cresceu nos Estados Unidos, em Houston. E é das coisas, para já eu acho que tem mesmo piada, as partes do humor eu acho-lhes mesmo muita graça. Pá, mas ainda ontem eu estava a ver aquilo ao jantar e eu estava-me a comover com os episódios. Como é que se escreve? M.O. Que é o diminutivo do nome desse ele é um comediante stand-up norte-americano, mas de origem palestiniana e que cresceu no Kuwait, se não me engano, e que fugiu para os Estados Unidos na altura da primeira invasão do Iraque ao Kuwait. Mas a série é cheia de coração e acho que tem mesmo muita piada. Eu acho que é um portento de escrita simples e super eficaz. Obrigado pela sugestão. Vou ver. Quanto à cozinha, já é um prazer de há muito esta arte da fuga nos tachos? Cozinhar não é um prazer muito antigo, porque cresci numa casa em que toda a gente cozinhava. O meu pai cozinhava, a minha mãe cozinha muito bem, mesmo muito bem. E ainda por cima, curiosamente, eu acho que a minha mãe está a cozinhar melhor do que cozinhava da minha infância. Eu tenho as melhores recordações da culinária da minha mãe. Mãe é essa que professora de música? Sim, foi professora, sim, e dava aulas em casa, ou seja, às vezes tinha lá os alunos enquanto ia mexendo os tachos também. É verdade? Sim, que ela fazia. Sim. É verdade, acontecia. Mas deu uma noção muito grande do que é a comida de conforto. E ainda por cima eu acho que a minha mãe, mesmo aquilo que ela fazia e que eu torcia o nariz, muitas dessas coisas tornaram-se os meus pratos preferidos. São? Sei lá, lembro de coisas como arroz de bacalhau, que era uma coisa que eu não achava piada nenhuma. Isso bem feito é ótimo. Quando é bem feito, e era muito bem feito. Essas coisas quando são mal feitas é de fugir. Mas... Depois havia outras coisas que em minha casa, por serem frequentes, eu desvalorizava, como um cozido à portuguesa, ou cabrito, borrego, etc. Que hoje em dia eu pelo-me por comer, e o que a minha mãe faz o borrego que a minha mãe faz é o melhor do mundo. E bom. Tu? Que artes nos tachos saem das tuas mãos que valem bis e aplausos? Sabes que eu gosto muito. O que é que já fumega? Eu não sou uma pessoa que está sempre a repetir receitas. Se calhar também sou um bocado assim. Uma das minhas grandes valias é ver o que é que tenho no frigorífico e passar. Eu gosto de ter muito tempo a cozinhar. Gosto de ter tempo a cozinhar. Gosto de ter tempo. Mas pode ser o quê? Dá-me uma ideia que saiu no teu último ano. Pode ser uma feijoada transmontana, como pode ser um bife Wellington, como pode ser uma simples domesticar uma simples omelete. Domesticar uma simples omelete, dando-lhe carisma, não é? Porque aquilo é meio neutro. A omelete é neutro. Exato, mas depois quando consegues podes-lhe dar carisma, podes-lhe dar densidade, podes dar qualquer coisa, não, uma salsa marota ali. Trabalhar a temperatura para dar uma determinada consistência e... Mas eu não tenho... Não há assim... Eu não tenho um cardápio de coisas que gosto de fazer na cozinha, mas como gosto muito de comer... se me apetece alguma coisa eu vou tentar experimentar fazer e gosto muito da experiência. Não tenho o lado laboratorial no sentido em que da cozinha molecular, isso não tenho nada. Sou um tipo de tachos simples e que usa muito a panela de pressão para acelerar os processos, mas gosto muito dos processos que não são aceleráveis. Adoro os processos que não são aceleráveis. Também gosto. Cozinhar com um copo de vinho na mão. Também gosto. E com amigos e também gosto muito de vinho, perto. Também. Eu adoro vinho. Para quando, eu fiz esta pergunta à Márcia e a coisa acabou por cozinhar-se essa ideia. Para quando um vinho criado por ti de alguma maneira? Adorava, embora eu goste de vinhos e perceba de vinhos na ótica do utilizador. Mas se fosse um bom apreciador... Se for bem acompanhado, acho que poderia fazer um vinho interessante, acho que sim. Não é? Eu tenho aquela ideia que aquele chavão da arte, eu não sei o que é arte, mas eu sei daquilo que gosto. Eu arrisco dizer o mesmo. Boa. Olha, falámos do passar dos anos. Quais são os teus maiores fantasmas e inquietações hoje, teus? Não sei se é o passar do tempo. Eu gosto de envelhecer, mas o meu gostar de envelhecer
tem também que ver com o facto de eu ser muito apegado ao passado. Para mim, envelhecer tem a vantagem de trazer memórias acumuladas, ou seja, a pessoa que eu sou hoje é a pessoa, um dia que eu vivo a mais é um dia de mais memórias acumuladas, Mais ou seja, bagagem. continuo muito ligado àquilo que eu estou a acumular e não tanto aos projetos que eu vou desenvolver. E nesse sentido, alicerço muito da minha atividade, sei lá, muito do meu pensamento, muito da minha reflexão naquilo que já passou, em coisas que são impossíveis de mudar, do que propriamente a tentar pensar em projetos novos. Mas isso também, por outro lado, tornou-me uma pessoa muito permeável aos desafios. Como eu não tenho tanta proatividade em estar sempre a pensar num projeto, numa coisa que eu gostava muito de fazer, num grande projeto de vida, de escrever um livro, ou qualquer coisa ligada à ilustração, o que quer que seja. A banda sonora de um filme. Banda sonora de um filme, como não estou a ser eu o criador desses projetos, eu a fazer movimentar as coisas para que isso aconteça, acabo por tornar-me uma pessoa muito permeável a dizer que sim, cada vez que um projeto estranho e em que eu estou fora de pé me é proposto. Quando é que foi a última vez que foste surpreendido de uma maneira que tu disseste: bolas, não consegui imaginar, se eu quisesse imaginar algo muito bom, não chegava aqui. Já te aconteceu? Como a convite? Acontece, sim, acontece muitas vezes. Mas sei lá, assim, uma grande surpresa. Sei lá, olha, vai através do convite. Olha, vou fazer agora isto não é uma grande surpresa, mas eu estou aqui a dizer que não estou com grandes expectativas, mas por acaso até estou com muitas expectativas, mas não tanto em relação ao meu trabalho. Eu fui convidado agora recentemente pelo meu baixista, o António Quintino, que é de uma família real de músicos, porque ele toca numa data de bandas e é irmão das Irmãs Reis, que tinham as Pega Monstro, e a Maria Reis, que eu acho que é uma das vozes mais originais da nossa música contemporânea em Portugal. Mais outra vez, mais uma sugestão de mulheres. E o Quintino vai gravar um disco a solo e convidou-me para a produção. Ora, o Quintino é um professor exímio de música, ele estudou, é um músico muito mais dotado do que eu, já tocou em muito mais projetos do que eu, e ainda assim convidou-me para ser o produtor, e vai ser a minha estreia, tirando os meus discos, a minha estreia de produção. E eu estou com muitas expectativas, e boas expectativas, porque estou a confiar muito nas capacidades do Quintino, e também estou a confiar de que aquilo que eu puder estragar, mesmo aquilo que eu puder puxar para trás e para baixo, vai ser um acréscimo positivo ao disco que ele quer fazer. Lá está, fé na Fífia. Fé na Fífia. E então estou já de antemão a prever muita satisfação com o trabalho que vai acontecer. Que maravilha. E que não está baseado nas minhas capacidades, está baseado muito na minha vontade. Que bom, é o ponto de partida sempre para fazermos alguma coisa. Não respondemos à pergunta do Tiago Guilul. Eu estou a sentir aquela lágrima do menino da lágrimas, da produção. Que é, mas vamos a tempo, nesta segunda parte, que é então, quando é que entra o Tiago está com o dedo no ar a dizer: quando é que me chamas para produzir um disco teu que estás a precisar? Eu lancei um disco o ano passado, tenho uma coisa que quero gravar com o Fachada este ano. É? Sim, quero gravar umas coisas com o Fachada. Olha, que isso muito em breve, promete. Que é uma espécie de projeto paralelo, mas é uma ideia muito simples. Então eu acho que eu diria que se calhar 2026 era coisa para chamar o Tiago, até porque, lá está... continua a haver um espírito muito de Flor Caveira nos discos que eu faço, e continuam a ter o selo da Flor Caveira, e a única coisa que de facto mudou é um estilo de produção que eu tenho feito os meus últimos discos sempre em estúdio, tirando um EP que eu gravei, e foi um EP muito caseiro e com os microfones orientados para ter som de casa, é um EP chamado Marcha Atroz, mas continua a haver, lá está, um espírito meu, um espírito que não me abandona de querer fazer coisas sujas, imediatas, assumir as gravações de voz ao primeiro take. E o Tiago aí é sempre o parceiro ideal, porque ele é muito entusiasmado com essa frescura e com essa identidade e com esse ready-made, com as coisas que surgem, que é o espírito original da Flor Caveira, e que em termos de filosofia nunca me abandonou.
E esse projeto com o B Fachada, o que é que podes revelar? Ele não está completamente escondido, porque eu acho que já falei sobre ele noutro podcast onde estive, talvez na Inês Menezes, talvez numa conversa com a Inês Menezes. No casamento do Benjamin, do Luís, o Luís convidou-me a cantar uma versão portuguesa que eu faço de um sucesso internacional de 1989, que é As Burburras de Amor. Juan Luís Guerra. E eu tenho mesmo assim um cardápio muito grande de canções que são canções que iriam no gosto popular. Por exemplo? Sei lá, o Lately do Stevie Wonder, qual é que é o Something dos Beatles, coisas que eu faço um bocado como o Marco Paulo fazia, embora no Marco Paulo não fossem tantas traduções, mas ia buscar sucessos internacionais e fazia versões em português. E eu dá muitos anos para cá que faço isso. E o Burburras de Amor tem uma tradução? Curiosamente, o Burburras de Amor, existe uma versão do Brasil que os brasileiros conhecem exclusivamente. Os brasileiros não conhecem sequer a versão original. Para eles a versão acho que é Borbulhas de Amor também. Sim. É semi-literal. A minha é um bocadinho mais literal da tradução original. E os brasileiros só conhecem a versão brasileira, mas a minha é diferente. E dá para trotear um bocadinho aqui? Tenho um coração. Mas pronto, queria ser um peixe para colar o meu nariz no teu aquário, é o refrão. Fazer borbulhas de amor por onde quero, passar a noite inteira molhado em ti. Uau! Passar a noite inteira molhado em ti, uma noite para nos fundirmos até ao fim. Sim, essa versão portuguesa. Isso de facto abrilhanta qualquer casamento. E eu toquei essa versão no casamento do Luís, e o Fachada, que também estava lá, disse: Samuel, quando é que a gente grava um disco com as tuas versões? Porque ele conhece mais versões minhas antigas, até já deve ter tocado algumas comigo no passado, e então é juntar assim um conjunto de canções, se calhar fazer um EPzinho só com algumas versões em português. E depois vamos querer ouvir-vos ao vivo. Espero que sim. Isso soa maravilhosamente. Tu tens guilty pleasures musicais? O Juan Luís Guerra será um? Não tenho guilty pleasure. Não há culpa. Não há culpa nenhuma. Não há mesmo nenhuma. Não tenho culpa nenhuma por gostar de uma coisa que caiu no gosto popular de alguma forma e que não tem validade intelectual ou o que é que seja, ou indie. Nada, zero. Verdade. Zero. E as coisas que gosto sem ironias. Dá-me um exemplo. Sei lá, isto também é uma coisa muito Flor Caveiro. Eu lembro que uma das minhas grandes experiências de amizade com o Cavaco, das vezes em que eu vinha com o Tiago Guilul, das vezes que eu vinha passar tempo com ele em Lisboa, e na altura ele tinha um Fiat pequenino, e nós íamos a vários lados do carro, íamos a escutar música, e ele disse: chaval, tens que ouvir isto que eu tenho aqui. E ele põe-me assim um dos discos do Marco Paulo, que toda a gente conhece, isto no início deste século. Qual é? Sei lá, é o disco que tem o Mais e Mais Amor, e não sei se também tem a Anitta, mas tem assim os grandes sucessos do Marco Paulo, que até era uma compilação de meados de 90. E quando ele me põe aquilo, o meu ímpeto de miúdo de 20 anos, à altura, tipo, isto é o Marco Paulo, vou ouvir isto no gozo. Mas de repente aquilo, houve ali mesmo um ajustar e um de amizade em torno de uma escuta genuína, com prazer, do que estávamos a ouvir, das soluções de uma espécie de reggae tuga com sintetizadores, que tem o lado brega, mas por outro lado tem um lado muito delicioso, e o clique para a escuta irónica se tornar numa escuta verdadeira e num prazer verdadeiro foi muito rápido, mesmo muito rápido, e desde aí nós tornámos-nos muito fãs de coisas que eram que às vezes eram ostracizadas, mas quando eram bem feitas. Eu lembro que o Bruno Nogueira fez isso com a Manel Azevedo. O Deixa o Primeiro Passo é um caso paradigmático de como as canções às vezes são postas de parte porque são tidas como o Pimba, que é um fenómeno que só se pode ser ouvido em algumas esferas se for a gozar. Mas às vezes basta mostrar que a estrutura das canções pode ter uma vida completamente diferente. O hiperromantismo das letras está muitas vezes acima, milhares de quilómetros acima dos chavões que são do pop rock, de músicas de amor mais diretas, e que são standards, tornaram-se standards da maneira como se escreve as canções de amor, e que a malta da música Pimba, por questões de um apreço genuíno pelo lado romântico, por falar a um povo
que gosta muito do seu país e dos fenómenos culturais do seu país, que gosta muito da sua mãezinha, que tem saudades de casa porque está a viver noutro país, que são coisas hiper românticas e que não são foleiras, são bonitas, não têm que ser foleiras, são bonitas e podem ser consumidas com o maior agrado do mundo e com reverência até e ensinarem muito às pessoas que querem escrever canções. Que bom, é verdade. E é bom não haver essa pretensão também. De todo. E as coisas podem ter, de facto, também outras roupagens e serem ouvidas, se calhar, com outra atenção. Sim, sim. Obrigado, estamos a chegar ao final e eu repito sempre 2 perguntas. Uma delas é se a vida tem sido boa para ti. A vida tem sido muito boa e espero que a vida me continue a dar na cabeça para que um dos grandes... Isto vai ser Miss Universo outra vez. Eu não tinha pensado nessa resposta, mas a vida muitas vezes dá-me na cabeça, porque nem sempre tenho essa tendência, mas que uma das minhas responsabilidades daqui a andar, isto é das coisas que a religião me ensina, uma das minhas responsabilidades daqui a andar, eu não sou um privilegiado, não tenho nenhum privilégio divino na minha vida terrena, e então tenho uma responsabilidade, que é, se eu tenho uma vida boa, a minha responsabilidade é também fazer a vida dos outros boa. E assim a vida de todos vai ser melhor. Andamos em marcha atroz, atualmente? Andamos em marcha atroz, para trás e de forma atroz, sim. Infelizmente acho que sim. São 2 passos para a frente e 3 para trás em muitas coisas. E a música pode ajudar-nos a avançar? Se não for a música, que é uma coisa tão agradável, tão fácil de congregar as pessoas à volta, que é uma experiência que é tão positiva, que congrega as pessoas, que pode amaciar corações enquanto está a escancarar ouvidos, eu tenho de acreditar que sim. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção? A comida, que é uma coisa rotineira e que nutre. Bebida, sim. Que nutre também. E isto nem sequer estou a falar de uma perspectiva excessivamente hedonista. Não, de todo. E tenho aprendido também que a comida é o subterfúgio perfeito para uma data de outras coisas. Para conversas, para juntar pessoas. Outra das coisas que eu estou a dar cada vez mais, que é uma coisa que pode parecer pequena, mas que eu estou a dar cada vez mais importância, no sentido em que estou a tentar afastá-la, e é uma coisa que eu tenho falado muito, e a beleza está mesmo no afastamento, é a privacidade. A privacidade para mim é o sinónimo de casa. Casa para mim é privacidade. E eu tenho estado lentamente a desconstruir essa ideia, porque a noção de casa tem de ser uma noção de partilha, mais do que de privacidade. Haver uma porta aberta também Sim. aos afetos, para além da família, aos amigos também. E é mesmo uma das lições mais difíceis para mim, porque casa é o meu refúgio, é o sítio em que eu me tranco, em que eu não tenho que me preocupar com o resto, e infelizmente para os meus hábitos, mas felizmente tenho as pessoas que me rodeiam, as pessoas que são mais próximas, são grandes exemplos de que a casa não é isso. E eu relutantemente, e às vezes contrariado, tenho estado a aprender e quero muito que essa pequena coisa seja a grande transformação e a grande beleza do meu trajeto futuro. Que haja jantares marcados em casa de Samuel Lúria com amizades. Exatamente. Não é? Exatamente. Que bom, com bom vinho, com boa música, eventualmente. Não pode tocar Samuel Lúria, né? Não. Isso não é? Proibido. Isso nem pensar. Sim. Não. Possível. Eu nem sequer tenho, sabes que eu nem sequer tenho, na minha extensa coleção de discos, os meus discos nem sequer estão nas Tu pões a tocar já agora vinil? Sim, ou no telemóvel, como é que é? Tu cometes o sacrilégio de pôr a tocar só com uma coluna e o telemóvel? Quando é mesmo aquela escuta de agora vou ouvir música por prazer, e que é uma coisa que eu durante muito tempo fazia ao sábado de manhã, e havia o lado cerimonioso, e para ser ainda mais cerimonioso, o vinil presta-se a isso. Claro. Porque tens que estar lá, tens que eu estou a redescobrir isso e adoro. E pá, claro que as pessoas falam do som, que é diferente, e há o quentinho, e até o ruído, e a patina da agulha, e não sei o quê. Mas o lado cerimonioso de estar a escutar com
com um objeto grande que te ocupa as mãos e que te ocupa os olhos e estás a ver as letras. Isso é insubstituível, é mesmo insubstituível. Não é aqui um dramatismo nostálgico. Acho que é mesmo uma experiência insubstituível na maneira como a música, tal como uma refeição, é uma coisa que pode sublimar o mero elemento, ou o mero alimento, ou o mero disco e a mera canção. É verdade. Também gosto muito de ouvir música no vinil e fico com muito mais atenção, muito mais presente. Redescobrir isto. Mas eu também sou um tipo dos anos 80 e deve ter alguma coisa a ver. Vou relembrar, no dia 11 de outubro vais atuar no Coliseu de Lisboa e dia 17 de outubro no Coliseu do Porto. Antes, e já daqui a nada, no dia 12 de fevereiro, às 21 horas, vais atuar com Manel Cruz em mais uma edição do Conta-me uma Canção. Também uma dupla surpreendente e que promete. Sim, e o Manel tem sido assim. O Manel é mesmo das minhas pessoas preferidas. É daquelas pérolas que o mundo da música me ofereceu. E foram muitas. O Manel é genuinamente uma pessoa com quem eu gosto de estar e que eu tenho medo de começar a falar do Manel e as pessoas pensarem que eu estou a falar de um urso de peluche, porque apetece apertar e dar beijinhos daquela criatura, porque ele é mesmo boa gente. É uma delícia. É uma delícia. Eu não o conheço, mas eu não veio aqui, mas adoro os concertos dele e adoro a música. E depois tem aquela coisa deliciosa. O Manel das pessoas, e o Manel e a Manela, de quem há bocado falámos, são as pessoas que se calhar tinham mais legitimidade para os tiques de vedetismo. E eu acho que são as pessoas que eu conheço que estão mais distantes desses tipos. Mas isto é um lugar comum, mas eu acho que se aplica. Na verdade, os maiores, mais talentosos das várias artes não são os que têm o ego maior. Mas é que na verdade, os medíocres, as pessoas mais... os menos talentosos são as maiores divas. Mas nestes casos que eu estou a dizer, não é uma questão deles não serem divas e não serem dívidas vamos tendo, de vez em quando. Não serem nem divas nem vedetas. É que eles estão mesmo no oposto. Eles, às vezes até lhes falta um bocadinho desse... Não lhes falta nada. Mas estão mesmo no oposto. Eles quase que contrariam. São um buraco negro que ilumina. E então é muito grato partilhar com eles palco e estar com eles também fora de palco, e o evento com o Manel vai ser metade conversa, metade cantoria, por isso acho que vamos poder testemunhar, porque eu estou a pôr-me também do lado público, vai estar a ver-nos, vamos testemunhar uma pessoa bonita a dizer coisas bonitas. Duas pessoas bonitas a dizerem coisas bonitas e menos bonitas também. Também, vou fazer questão de ser muito desagradável. Obrigado, Samuel. Obrigado, foi um gosto. Obrigado. E até já. Sim, porque eu vou querer ouvir-te agora, em breve, então com o Manel. E termino assim este episódio com o músico Samuel Lúria. Espero que tenham gostado e, se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões, partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar-me por aí. Como sabem, o genérico deste podcast é da Ana Márcia. Primeira vez que eu digo a Ana Márcia, apresento-a assim no final, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são do José Fernandes e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Não tão fixe. Como? Não vai ser tão fixe? Não vai ser tão fixe, vamos tentar, enfim. Até lá tenham boas conversas. Eu há pouco falei da falta de ego, pronto. Tenham boas conversas com empatia. Samuel, como é que te despedes das pessoas? Digo assim, adeus. Adeusinho. Adeusinho. Bem-aja, que é uma coisa que se diz muito na minha zona. Sim. É? Sim, o bem-aja. Eu não sei se é endémico da Beira Alta, mas na Beira Alta diz-se bastante o bem-aja. E é com algum sotaque? Eu não tenho assim muito sotaque. Eu falo aquilo, tenho uma espécie de neutralidade até coimbra do português. E digo os Zés, pronuncio os Zés, que para o Lisboeta parece sotaque, que é dizer o vermelho e o joelho, mas que é simplesmente dizer o E como os brasileiros. E coelho? E coelho, claro. O E com sonoridade de E, por isso não considero isso um sotaque. Mas então dela há sotaques, há maneiras de falar com os S assim um bocadinho. Não é muito igual ao de Viseu,
mas há assim uns S's mais sibilados, mas acho que vive sobretudo nas expressões idiomáticas que se dizem em Tondela, assim uns trejeitos. Quando estiveres com o Filipe Melo, ele já deve estar a falar muito à Tondela neste momento, que ele está lá desterrado. Talvez, é verdade. De certeza que ele já está a falar mais à Tondela do que alguma vez falei. De certeza. Um abraço para Tondela, tenho lá amigos. Obrigado. Bom, outras surpresas vão surgir sobre os teus concertos no final do ano. Já sabemos que Tiago Guilou estará presente. Já tens tudo bem pensado sobre o concerto? Ainda tens tempo, não é? Não, ainda por cima estou só agora a começar a rodar com banda as canções deste disco. E portanto vais cozinhando o que é que pode acontecer. Vou-me também instruindo sobre o que é que posso fazer e o que é que não posso fazer. Mas eu quero que seja um concerto com muita gente a assistir, até porque mandei para os Coliseus Suicida para testar se tenho assim tanto público, mas quero mesmo encher o palco, ter muita gente comigo a partilhar as canções, convidados. Vai haver muitas participações? Há um núcleo de pessoas que já estão bastante vezes comigo nos concertos especiais, que é um coro, que normalmente são 12, 13, e vou fazer questão de que eles estejam nesses concertos, até porque eles entram muito no disco, mas depois também há amigos que fazem parte do trajeto, fizeram parte do trajeto até agora, e os Coliseus, sendo uma espécie de traje de gala das minhas apresentações, tenho que levar pessoas que debruaram os meus fatos. Que debruaram. É outra palavra que nunca tinha acontecido. Debruemos, então, no final do ano, para esses concertos. De dia 11 de outubro, no Coliseu de Lisboa, 17 de outubro, no Coliseu do Porto. Um grande abraço. Obrigado. Por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça.